a dizer em relação, de forma construtiva. O que, na verdade, a gente tenta evitar é que aquele conteúdo, né, que destoe do objetivo daquele canal de comunicação esteja presente, né? Tem muita gente, como se falou aqui, né, de trollagem, né? Tem os trolls, quem não conhece a linguagem, né, da técnica e às vezes rotineira das redes sociais, talvez não conheça esse termo. Troll é aquele cara que está lá para gerar polêmica, né? Para causar o burburinho, né? Aquela coisa, enfim. Então tem muita coisa, tem muita gente atuando de maneira simplesmente bagunçar o coreto. Então o monitoramento ele vai ajudar a gente a identificar essas coisas, né? O monitoramento tem que ser diário, e 24/7. As redes sociais não dormem, as redes sociais não param para tomar banho, não tomam café da manhã, né? As pessoas estão lá o tempo todo, o monitoramento tem que ser 24/7. E às vezes a resposta tem que acontecer em tempo real. Então nas empresas e nas instituições a gente tem que preparar a nossa atuação de forma a estar presente nesses momentos também. Tá? Acho que é isso. Ok? Bom, falar um pouquinho também, certo? Para te dar um feedback. Como a gente trabalha muito com empresa privada, diferente da prefeitura, a gente às vezes assume o cliente. Então a gente assume a postura do cliente na rede social. Então nossa equipe é o cliente, certo? E muitas vezes a gente se encontra com essas situações. Então o diferencial é a gente conseguir dar o retorno do cliente. Entendeu? O cliente está ali reclamando por uma atendida na loja, a gente chegar, conversar com essa pessoa e transferir o contato dela para o responsável da empresa. Entendeu? Porque já acontece vários casos em 12 empresas. Existem alguns cases de sucesso, por exemplo, da LG. A LG, um cliente apareceu na rede social reclamando do ar-condicionado que quebrou no dia seguinte, comprou no dia seguinte quebrou. A LG se prontificou e entregou um aparelho novo para esse cliente 2 dias úteis. E existem vários casos. A gente tem um case também, a gente trabalhou há pouco tempo com a Secomil, os clientes constantemente reclamavam do atendimento, porque é um atendimento rápido, entendeu? Você vai ali, quer comprar o produto e tal, e foram reclamar de uma reserva de um produto, que a gente chegou esculhambando a empresa no meio do Twitter. A gente tentou acalmar o cliente, interagindo, certo? O mais importante é interagir logo de cara, e a gente transferiu esse contato para a empresa. E por mais absurdo que pareça, a empresa resolveu o problema, era o problema de reserva de produto e conseguiu entregar o produto para esse cliente. O cliente satisfeito. Eu quero fazer um comentário também sobre esse problema, né, essa crise permanente que é uma marca está exposta nas mídias sociais, que é aí justamente que a gente vê a necessidade do conceito de comunicação integrada ser claramente implantado, não ser só um termo, né, na boca dos que fazem a comunicação, porque não adianta nada você ter uma estratégia muito boa de relacionamento nessas mídias se os setores que não tem nada a ver com comunicação e que tem que dar a resposta numa hora dessa, não tem nada a ver, vejam bem, né? Então não tem a ver com comunicação nessa hora, mas não tem a ver no sentido de que não faz parte do corpo de serviços de comunicação a serviço da empresa, você não tem resposta, né? Se o setor se recusar, não vou expedir que não vou liberar esse ar-condicionado, não. Então não adianta, né? Não vai funcionar, a estratégia vai cair por terra, a situação vai ficar ainda pior, e é aí que a gente volta para aquela coisa da comunicação integrada que o Gabriel também explicou sobre a necessidade de engajamento, de sensibilização e engajamento da empresa inteira, do público interno. Aí que entra a comunicação como processo e como cultura dentro da instituição. Porque quando você chega nas áreas técnicas, nas áreas, né, que foge um pouquinho dessa área de mais humana, de atendimento, de comunicação, de relacionamento, aí você começa a ver o que é a realidade
né, da forma como as pessoas, da cultura das pessoas, como as pessoas foram moldadas para reagir, para atuar, né, como a visão de administração ainda é muito antiquada, ainda está muito ligada a números, a coisas muito estritas, e ainda não vê os valores mais subjetivos que nesse mundo afloram cada vez mais, né? Que são valores subjetivos, mas que representam valores concretos lá atrás. Então, quando você aciona um setor, uma necessidade dessa, eu preciso repor aquele produto para aquele cliente que está fazendo mau barulho, e para você entender que repor aquele produto não é um prejuízo, na verdade é um grande investimento, e que o valor daquele produto, o valor real, objetivo, nominal daquele produto, vai trazer vai ter um efeito, né, de um valor subjetivo muito grande em termos de reputação da marca, né? Isso só acontece se as pessoas estiverem muito conscientes do que é comunicação, não como nós que somos técnicos especializados na área, mas entenderem que aquela empresa, que aquela instituição quer realmente valorizar isso. E precisa aquela instituição realmente querer valorizar aquilo, porque tudo começa com quem está na cabeça do comando, né? Mas é nesses momentos que a gente vê o verdadeiro teste da comunicação integrada. Funciona, aconteceu, o setor liberou, entendeu, está ciente do peso daquilo. Por quê? Porque foi feito um trabalho nos últimos 10 anos naquela empresa para formar a cultura. E claro que eu estou exagerando um pouco para vocês sentirem o peso da história. Mas é por aí, é formação de cultura mesmo. Senão, na hora fica só na fachada e não avança. Uma das dificuldades que a gente tem, então, é conseguir suprir essa turma que vai sair da comunicação, né, no caso da gente tem oficina de jornalismo, suprir esse objeto em processo. Porque tudo está mudando. O que é que a gente vê aqui? Paulo falando, Gabriel falando, né, o Lucas e o Apolônio. Muitas das ações são feitas por subjetividades, foram apurar acertos e erros, né? O que a gente viu também é que todo mundo tem uma bibliografia, mas na verdade são artigos que foram feitos, são situações que foram feitas. Então, para nós, enquanto educadores, assim, é muito complicado tentar preparar esses meninos para esse mercado, né? E acho que a grande riqueza desse processo aqui, que nós estamos em uma oficina de jornalismo, onde nós tentamos usar todas as ferramentas disponíveis e, ao mesmo tempo, trazer pessoas com o debate para conversar com a gente sobre o que há de mais moderno, né? Então, a minha pergunta fica para a banca no sentido de como preparar o profissional? O que a gente pode fazer, né, enquanto professor? Né? Uma das coisas que eu acho que fazer, Lucas, é alguma coisa em relação a uma disciplina integrada entre a computação e a comunicação, entre o jornalismo e a publicidade, porque nós temos que aprender a conversar, né? Eu digo que a gente pensa em subjetividades e vocês em HTML, mas um dia a gente tem que entrar num acordo, né? Então, como seria para nos preparar para isso? Bom dia a todos. Eu fiquei curiosa no Lucas falar da sua grande carta de clientes, e a D2M também tem uma grande carta de clientes. Não sei se é tão grande, né? Na D2M talvez sejam menos clientes, mas clientes mais poderosos, né? Do ponto de vista do investimento financeiro. Vocês falam de uma série de avanços de tecnologia e eu perguntaria se a exploração da comunicação nas mídias sociais ela é mais cara ou mais barata do que a forma de fazer comunicação mais tradicional, né? Se comparado, por exemplo, com a produção de vídeos, com a produção de material em papelaria ou mesmo de spots de rádio, e se o mercado de Fortaleza está preparado para pagar para as redes sociais, para o desenvolvimento da comunicação nas mídias sociais,
como a contento, né? Ou se o cliente não toma um susto lá quando vocês chegam com um orçamento e ele diz, mas isso é tão simples, é só fazer lá um HTMLzinho e as meninas estão me cobrando esses absurdos, né? Como é a relação com o cliente para uma nova linguagem, um novo jeito de fazer comunicação? Assim, você fez muitas perguntas e vamos lá, vamos começar. Bem, primeiro, realmente a gente vê, principalmente no campo da publicidade tradicional, a gente vê uma reviravolta no mercado, né? Deve ser, para quem é agência de publicidade clássica, a turbulência dos últimos anos deve ter sido muito curiosa, muito forte e muito transformadora, porque os grandes clientes descobriram que não precisam mais gastar caminhões e caminhões de dinheiro em regulação, né? A partir do momento que se tem essas mídias, as mídias muitas vezes são vistas, o que não é exatamente correto, não é bem assim, uma coisa não substitui a outra, claramente, a gente sabe disso, isso é um ponto passivo. Mas, dinheiro muito investimento, por exemplo, em TV, em jornal impresso, e esses investimentos enormes, né, passou-se a gastar uma pequena parcela desse investimento, que antes era tão grande, em mídias novas, né? E aí a gente já vê há vários anos aquelas conversas sobre não mídia, free mídia, mídias alternativas, né? Muitos rótulos a gente foi passando na nossa frente. Mas justamente representando essa transformação, né? É claro que o líder nacional de tal produto continua anunciando ali na hora do jogo, por aí vai, né? Isso é um ponto passivo. Mas o investimento mudou, né? A força, que é um dos maiores pontos favoráveis para as publicidades clássicas, né? É justamente esse dinheiro que vinha por conta da regulação. Então, para a ser uma grande transformação, né? E aí quando você fala, né, como é que é mais barato produzir aquela publicação digital ou impressa? É claro que é mais barato no digital, mas qual é o alcance que você vai ter? Será que para aquela publicação é o ideal? Ou é ideal fazer uma tiragem híbrida, né? Você tem uma boa distribuição digital e ter também uma certa parcela de papel. Então, cada é um caso, mas evidentemente que se você for ver de forma muito objetiva, vários tipos o custo de produção de vários tipos de peças é muito mais barato no digital. Você não tem um desdobramento no mundo físico, né? Que é a impressão, né? Algumas toneladas de papel, tinta, hora de trabalho, de máquina, né? Então, assim, falando sobre o mercado, você começo da sua pergunta, a D2M, ela está fazendo 15 anos este ano e ela realmente tem uma trajetória que começou antes do advento dessas mídias, né? Então, assim, na área de assessoria de imprensa e de comunicação, que é como a gente chama a atuação mais ampla de comunicação, a gente tem somando, quase 40 clientes. Na área de mídias digitais, a gente já tem muitos clientes, porque exatamente é um mercado de informação, é um mercado que está se construindo. Muitas vezes o fato de você ter um cliente para um serviço é uma ponte para você começar a ir trabalhando outros, né, e apresentando e rompendo essas barreiras que existem mesmo, né? Existem, é interessante porque são visões muito extremas que convivem, assim, uma coisa, não, mas é de graça, a mídia social é de graça, é só criar, a mídia não cobra nada. Sim, mas para tocar direito aquilo, você precisa de um profissional com estratégia, precisa de um monitoramento, e daí vai ter um concurso que sim requer algum investimento, né? E o outro extremo é você julgar assim que vai precisar fazer um investimento absurdo nesse tipo de trabalho. Tudo vai depender do objetivo do cliente, né? Do âmbito, das expectativas, né? É muito diferente um cliente que
que tem uma expectativa local mais restrita, de um cliente que um cliente nacional esteja inserido em outro contexto e que precisa ter uma representação dessas mídias. Então, agora, por outro lado, os grandes clientes já chegam na frente, sim, chegam na frente, porque eles, em muitos aspectos, porque eles já estão envolvidos, já têm um nível de competitividade tão grande que eles não podem ficar ser pegos assim de surpresa. Então, já estão atentos a essas coisas muito antes. Né? Agora, de modo geral, o mercado existe, é viável, é um mercado de construção, de transição. Né? Não